Então, os bancos agora, com essa providência, vão passar a disputar essa dívida de uma pessoa que quer ser boa pagadora. Então, você pode, uma pessoa que esteja encalacrada, você oferece condições mais adequadas, taxas mais adequadas, para que ela se livre daquela dívida. E o sujeito pode pegar a sua dívida e transportar para um outro credor. Aí o novo credor paga a dívida e assume o débito, e você vai pagar, o devedor vai pagar em condições menos draconianas, né? Então, como você disse, uma providência que chega muito tarde. Esse tipo de concorrência já existe no mercado de celulares. Se você está com uma operadora de celular que cobra muito na sua conta mensalmente, você pode eh, levar o seu número para outra empresa que te ofereça condições mais vantajosas, né? E assim também para renegociar. Quem deve muito num banco, você pode negociar com outro banco. Se te oferece melhores taxas, você pega lá um empréstimo pessoal, paga naquele banco que está te explorando e vai para o outro. Então, é a concorrência, Fabíola. O nome disso se chama concorrência. E demorou a chegar a esse mercado do cartão de crédito. É uma providência que chega muito tarde, chega bem e chega tarde. 11 horas e 41 minutos, notícia de um pouso de emergência de um avião em Natal. Isso aconteceu hoje. A turbulência deixou 30 pessoas feridas e o avião precisou fazer um pouso de emergência após sofrer uma forte turbulência. Esse voo saiu de Madrid, na Espanha, com 325 passageiros e seguia para Montevidéu, no Uruguai. O piloto pediu para pousar no aeroporto internacional às 2 horas e 32 minutos dessa segunda-feira, foi o que informou a concessionária Zurich Airport. A turbulência deixou pelo menos 30 pessoas feridas. Vamos assistir aí um trechinho de imagens a respeito deste voo. A gente viu aí imagens de dentro do avião. 30 pessoas ficaram feridas com essa turbulência, 7 sofreram lesões de graus variados, segundo informou a Air Europe, que operou esse voo, né? Um número ainda indeterminado de passageiros tiveram contusões leves. O SAMU atendeu 30 pessoas e os bombeiros socorreram uma vítima com ferimentos leves. A maioria foi levada para um hospital ali em Natal. Cerca de 15 ambulâncias atenderam a ocorrência. As imagens mostram que a aeronave ficou danificada, como a gente vê aí nas imagens, as chapas se soltaram dos tetos. Nas redes sociais, vários passageiros reclamaram da demora para serem realocados em um outro voo. Dezenas de pessoas aguardaram na área de embarque do aeroporto de Natal. Nós estamos em contato neste momento com o Alexandre Sacconi, que tem mais informações e pode falar para a gente um pouquinho a respeito do que aconteceu nesse voo. A gente já tem informações, Alexandre, do que aconteceu nessa aeronave? Que turbulência é essa? Foi alguma coisa relacionada ao tempo? Bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias Salles, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo All News. A Air Europa mandou uma nota explicando que realmente passaram por uma turbulência severa, além do que é habitual de se passar, e que causou essas questões todas na aeronave, alguns painéis foram soltos, passageiros ficaram feridos, mas ainda tem que aguardar para analisar a dimensão, né, o quão grave isso pode ter sido para a aeronave, e eles estão, segundo a nota, prestando todo o apoio para os passageiros, principalmente os feridos, e aguardando uma posição final para repassar para a gente. Agora, o Alexandre, a gente vê às vezes essa situação de pessoas ficarem feridas durante a turbulência. Isso significa, às vezes as pessoas estão sem o cinto de segurança. Com o cinto de segurança, isso é evitado, né? A gente não sabe ainda exatamente como isso aconteceu. Mas a turbulência, ela pode ser prevista pelo piloto, avisada aos passageiros. Deve haver um cuidado maior em relação a isso? Quanto à primeira questão sobre o cinto de segurança, sim. Sempre ficar com o cinto de segurança. Está sentado no seu assento, fica com o cinto de segurança. Mesmo que aquele aviso esteja apagado, é importante a gente estar com ele. O aviso ele se apaga
para indicar que a gente pode circular pela cabine, para mexer um pouquinho a perna, para ir até o banheiro, e quando ele está aceso, não circula no geral. Mas mesmo com ele apagado, fica um cinto de segurança, porque as turbulências, principalmente aquelas que são de céu claro, que não são nem um pouco detectáveis, né, não são previsíveis, mas elas são rápidas e muito intensas, elas podem causar acidentes muito graves. Se a pessoa não está presa devidamente ao assento, ela pode ser jogada contra o teto da cabine, ter um acidente, inclusive fatal, que já aconteceu em algumas oportunidades de pessoas que tiveram traumatismo craniano porque foram arremessadas justamente porque não estavam presas no assento, não estavam sentadas no momento que encontrou a turbulência. Sobre a previsibilidade, ainda estamos trabalhando no mercado aeronáutico, né, nós enquanto mundo, para tentar melhorar a previsibilidade de algumas turbulências. Óbvio, tem algumas que são previsíveis que podem acontecer, como, por exemplo, a helicóptero sobrevoando a região da Faria Lima, aqui em São Paulo, que tem muitos prédios, sabe-se muito bem que quando o vento bate num prédio e sobe, pode causar uma certa instabilidade. Mas em grande parte dos voos, aquelas tragédias, perdão, tragédias, aqueles, as turbulências mais severas, causam realmente um incômodo Aqueles. maior ou causam, desculpa, Não, não, eu ia te ajudar a encontrar a palavra que você estava procurando. aquelas, as turbulências mais severas, realmente Uhum. elas acontecem em um cenário de falta de previsibilidade. Por exemplo, a turbulência de céu claro, que acontece muito nessa época do inverno, próximo do continente, alguma travessia oceânica, é, é uma corrente de ar, por exemplo, que está numa altitude a 100 km por hora, abaixo tem uma 50, e quando as duas se encontram, você tem um choque das duas massas aqui dentro da atmosfera que causa essa turbulência. Seria mais ou menos como o encontro do Rio Negro com Solimões. Duas águas de coloração diferente, você vê bem uma linha entre elas, uma tem uma temperatura e uma velocidade, outra tem outra temperatura, outra pH e outra velocidade, mas você vê bem aquela linha no meio. Quando você tem essas duas correntes de ar se encontrando no céu, e o avião passa por elas, seria bem naquela linha que a gente imagina entre o Rio Negro e Solimões, é onde pode acontecer essa turbulência de céu claro, que ela é imprevisível, não tem equipamentos que detectam isso, não, os radares das aeronaves não estão capazes ainda, embora se esteja pesquisando isso no setor aeronáutico, inclusive com a participação da NASA, e elas são curtas, mas muito intensas, que acaba acontecendo isso. Já outras, mais previsíveis, como por exemplo um avião numa decolagem, quando ele entra numa nuvem, é uma turbulência previsível, ela vai durar pouco, não vai ser tão intensa, gera um pouquinho daquele desconforto, mas não é tão forte como uma de céu claro. A gente O, não sabe ainda o que aconteceu, né? Então, só A estou gente não dizendo sabe como se foi exemplo. essa de céu claro ou não. Não sei se você chegou a dar uma olhada de como é que estava o tempo lá na região de Natal, neste momento. E aí, Alexandra, até para a gente entender, nesse caso, essa turbulência muito forte, por que ela provoca esse pouso de emergência? Ele resolveu pousar para poder socorrer essas pessoas ou não? Esse pouso foi necessário diante do risco de uma turbulência muito forte. Não sei se há informações já a respeito disso, da necessidade do pouso de emergência. Eu não sei te dizer com toda certeza se chegou a ser um pouso de emergência, mas não seria o caso. A gente chama isso de pouso não programado, porque a aeronave em si não estaria numa emergência. Acredito que a decisão na cabine foi ótima. Temos pessoas aqui que. Ótimo foi uma péssima palavra, desculpa, não. Nós estamos numa situação de fora do padrão, temos pessoas machucadas, vamos ter que pousar o quanto antes para atendê-las, porque não há como fazer um atendimento médico a bordo. Nesse quesito, eu não chamaria como pouso de emergência. Se a aeronave tiver sofrido algum dano estrutural ou algum indício de alguma falha de sistema que pudesse colocar o voo em risco, talvez sim. Mas acredito que não, que a aeronave conseguiu se comunicar, fazer todo o trajeto até chegar lá. Lembrando que a gente não tem todas as informações ainda, que isso está sendo apurado, está no calor do momento, as pessoas ainda estão sendo atendidas, sendo realocadas em outros voos, segundo a Air Europa. E quanto a dano, é uma coisa muito interessante que a gente tem que falar. O avião, quando a gente vê aquela cena das placas se soltando, que bom que elas soltam. O avião não pode ser tão rígido. A asa de uma aeronave, como a do próprio 787, do 777 da Boeing, elas podem curvar até 4 metros para cima e para baixo. Essa movimentação é necessária para manter um voo mais estável possível. E óbvio, né, se fosse uma aeronave muito rígida, além de repassar toda a vibração quando se colide com essa massa de ar para os passageiros, causaria um desconforto absurdo, poderia causar o rompimento da aeronave. Então, com o passar dos anos,
se descobriu que é melhor não ter uma aeronave tão rígida. Por isso que eu não acredito que se enquadre como um pouso de emergência, mas sim um pouso não programado, justamente para atender à demanda dos passageiros e, obviamente, toda aeronave vai ser inspecionada, ver se não houve algum dano, se não houve algum problema, se ela pode voltar a operar normalmente, se precisa de alguma manutenção ou outra, porque, por óbvio, né, se essas cenas são dos painéis retirados, vai ter que passar pela manutenção para ser recolocado, ver se não houve Agora, nenhuma quebra, nenhum dano, e até as agora, máscaras de oxigênio. Sim. à luz dos dados de que dispomos, um avião com alguma coisa em torno de 325 passageiros, 30 pessoas feridas. Você enquadraria este incidente como um incidente grave ou uma coisa que pode acontecer, algo banal pode acontecer com qualquer voo? O que é isso aqui? Isso é comum? Tanta gente ferida e que force até o piloto a fazer esse pouso não programado, como você o definiu? Isso acontece com frequência ou estamos diante de algo inusual? Não é comum, lembrando que por dia milhões e milhões e milhões de pessoas voam. Não é algo comum, não é algo corriqueiro, é algo imprevisível, a gente não tem como falar quando que vai acontecer ou não esse tipo de turbulência pensando naquela de céu claro. Outras acaba se evitando, como no radar meteorológico mostra que tem uma nuvem mais densa, com uma nuvem de chuva, o piloto acaba desviando para não passar por aquela turbulência, mas, dizendo novamente, o cenário é incerto. Mas uma coisa que a gente pode falar é, não é comum, mas a gente viu em março aconteceu uma recentemente, que até teve um passageiro que chegou a morrer na Ásia, se não me engano, estava indo para Singapura, a gente falou aqui no All News também. Então, são situações que, dada a quantidade de voos realizados por dia no mundo, a quantidade de pessoas transportadas, é raro, mas toda vez que acontecer, vai virar notícia. Diferentemente de um carro, uma batida, um acidente de carro, a gente acaba nem noticiando todos, aqueles mais graves. Mas no avião, qualquer coisinha pequena que fuja do padrão, pela curiosidade, pela preocupação, pelo possível risco que possa vir a representar, que é bem remoto, a gente acaba noticiando. Então, tudo que a gente está vendo recentemente é possível, mas é raro, dada a quantidade de voos que são realizados diariamente. É isso. Olha, Alexandre, obrigada por trazer essas informações que nos assustam um pouco, né? E eu acho muito interessante isso que você falou sobre a dificuldade de prever essas turbulências. Quando a gente está voando, a gente começa a sentir a turbulência e vem um alerta do piloto. Sempre você sente antes do piloto alertar. Às vezes o piloto alerta. Coloquem os cintos que nós vamos entrar numa área de turbulência. Mas normalmente o que acontece é quando você já está na turbulência. E às vezes você está no banheiro, como você disse, né? Ou pegando alguma coisa, e aí você já entra na turbulência. Por isso essa dificuldade aí de as pessoas rapidamente colocarem o cinto. Mas a sua recomendação é essa, sempre com o cinto de segurança e aquela bolsa que eles deixam e pedem para que a gente coloque sempre debaixo do banco, né? Não ficar com ela solta, isso também é um risco, né? Animal de estimação também, outro dia eu estava do lado, tinha uma pessoa levando um animal de estimação e ela estava no colo. O avião decolou, aí a aeromoça veio, não pode levar o bichinho em cima, né? Ele tem que estar sempre debaixo da cadeira, não é isso? Exato, exato. É um objeto solto, mais uma coisa solta que pode atingir uma pessoa, incluindo um animal. E aí a gente vê aquela polêmica, né? Transportar animais na cabine, qual que seria a melhor maneira? Eles vão ficar presos como? Como você passa um cinto, segurança num cachorro? Essa caixinha menor, o kennel de transporte, tem que ficar ali embaixo por causa disso. De repente você passa por uma formação, uma rajada de vento, qualquer coisa que destabilize um pouco ali o voo, que dê essa leve turbulência ou até as mais severas, e o animal tá dentro de uma caixa que está solta, vai voar, vai ser projetado, pode sim vir a morrer por causa disso, pode atingir alguém, pode machucar, então a bolsa da pessoa também, por isso que sempre a gente coloca ali embaixo, bem para frente, principalmente fase de decolagem, fase de pouso, que são fases críticas, até se numa emergência a pessoa não tropeçar, é sempre importante. Tudo protegidinho, mesmo que o voo esteja tranquilo, guarda a bolsa ali embaixo, cinto de segurança mesmo com a luz apagada, não é um fim do mundo, não quer dizer que vai acontecer a pior coisa, mas podendo vir a acontecer como a gente viu que aconteceu algumas vezes mais recentemente, né, alguns casos mais severos, a gente está protegido. E essa é a importância. Até lembrando uma coisa que aconteceu recentemente, eu estava fazendo um voo semana passada para cá, na hora do pouso, eu, na minha ignorância, eu tinha tomado uma garrafinha d'água, coloquei na mesinha do lado, e na hora do freio ela foi parar lá na frente, do lado da cabine do piloto. Olha, se fosse uma até coisa você, pesada, Alexandre. Até você. Uma distração. Pois eu tomei isso. a garrafa, coloquei do lado, estava terminando, falava, vai terminar a pousar, ao invés de eu guardar ela
colocar junto do meu corpo em algum lugar, estava vazia, mas se for uma coisa pesada, uma isso. câmera, um celular, provavelmente o piloto vai acabar atendendo com ela batendo, o objeto batendo na cabine, ou durante uma turbulência pode ser projetado em alguém. E machucar alguém feio, né? Inclusive. Sim, sim, sim. Alexandre, muito obrigada por estar aqui. O Alexandre é nosso colunista no UOL, especialista nessa área de aviação, advogado, e trazendo aí também a análise a respeito do que aconteceu nesse voo. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Fabíola, Josias, Thales, todo mundo. Até a próxima. Vamos embora, Thales. Vamos falar sobre Joe Biden e Trump. O presidente Lula, hoje pela manhã, em entrevista,